Olá, meus amados, voltamos aqui para mais uma parte de acidez e basicidade dos compostos orgânicos, né? Já falamos de ácido fórmico, metálico, efeito indutivo, falamos também de alguns casos de a diferença de acidez em álcool, água e fenol, nos hidrocarbonetos, fizemos alguns aprofundamentos, beleza? Falamos aqui, quanto maior a quantidade de anéis benzenos ligada ao carbono, aumenta a acidez, explicamos também por quê. Beleza? E agora vamos para o terceiro caso, que são ácidos carboxílicos alifáticos, né? Então, vamos lá, de cadeia aberta. Então, vamos fazer a comparação aqui entre esses três aqui, ó. Ácido metanoico, ácido etanóico, ácido propanoico e ácido butanoico. Mete um carbono, 2 et, 3 prop, 4 but. Então, vamos lá. Então, eu tenho ácido metanoico. É aquele que a só tem um carbono, né? Tá aqui o carbono ligado ao hidrogênio. Etanóico, 2 carbonos. Tá aqui também. Propanóico, 3 carbonos. Olha aqui. Butanóico, 4 carbonos, né? O espaço ficou pequeno, ó. Deixa eu diminuir aqui esse... Deixa eu diminuir esse ácido para ver se... Deixa eu aumentar a tela. CH3, CH2... Oh. É o propanóico que eu estou fazendo, né? Propanóico. Então são 3 carbonos, né? E agora o butanóico, né? 4 carbonos. CH3, CH2, CH2, dupla com oxigênio, simples com OH. Observe que aqui eu tenho um cara com efeito indutivo positivo. Aqui eu tenho, ali eu tenho hidrogênio, aqui eu tenho metil, aqui eu tenho etil e aqui eu tenho o propil, certo? Todos eles têm efeito indutivo positivo, certo? Ou seja, ele diminui a acidez, beleza? Então, quanto maior o número de carbonos ligados à carboxila, menor é a acidez, certo? Então, a acidez aumenta de onde para onde? Logicamente, ela aumenta do metanóico. Opa, deixa eu aumentar aqui essa setinha. Ela aumenta do metanóico para... Desculpa, eu falei assim, do metanóico, então ela aumenta daqui para cá, certo? Aqui... Errei aqui, galera. Deixa eu voltar aqui. Eu tava fazendo certo. Mais pra cá, ó. Certo? O metanóico tá do lado esquerdo. Então, quanto mais pro lado da sua esquerda aí, maior é a acidez. A acidez aumenta. Aumenta. Logo, o efeito indutivo diminui, né? Então, na verdade, o metanóico é mais ácido que o propanóico, por exemplo. Por quê? Porque o hidrogênio tem um efeito indutivo positivo menor do que o propil, certo? Quanto mais carbonos tiver, né, maior é o efeito indutivo positivo. Então, quanto maior é o efeito positivo, menor é a acidez. Beleza? Então, vamos aqui para o próximo. Ácido etanóico, ácido etanóico, ácido cloretanóico, ácido dicloretanóico e ácido tricloretanóico. Ou seja, todos são ácidos etanóicos, ele só está aumentando a quantidade de cloro, certo?
Então está aumentando a quantidade de cloro. Então vamos lá. Ácido etanóico. Tem 2 carbonos. 2 carbonos. Então está aqui o ácido etanóico. Cloro etanóico. Quer dizer que no lugar do hidrogênio, o cara botou um cloro. Cloro etanóico. Dicloroetanóico. Quer dizer que agora, ligado ao carbono, eu tenho 2 cloros. Certo? Continua com hidrogênio ali. E aqui a carboxila. Trietanóico, quer dizer que ligado ao carbono agora eu tenho 3 cloros. Certo? Beleza? Eu só vou botar aqui o sinal cujo eu tinha esquecido aqui, ó. Maior, maior, maior. O maior feio da derrota, menino. Aqui, ó. Maior, maior, maior. Sim, professor, e agora ficou tão bonito? Ficou melhor, né, velho? Então vamos lá. Tudo bem, esse carinha aqui, esse cidadão, aqui ó, ele tem efeito indutivo positivo, certo? Ou melhor, só o hidrogênio, se a gente fosse fazer diferente aqui, ó, se eu fosse fazer aqui assim, ó, deixa eu apagar aqui e botar um carbono como eu fiz, botar aqui um hidrogênio e aqui os dois hidrogênios aqui, ó. Então, esse carinha aqui, o hidrogênio, ele tem efeito indutivo positivo. Ele diminui a acidez. Já os ametais, já os halogênios, né? E os ametais, no caso, aqueles que eu já discriminei para você, eles têm efeito indutivo negativo. Eles aumentam a acidez, certo? Eles têm efeito indutivo negativo. Então, olha só, se o cara que tem efeito indutivo negativo, ele aumenta a acidez, e esse cara diminui a acidez, está na cara que esse cidadão aqui já é mais ácido que esse. Beleza? Já está certo. Só que quanto mais elementos que aumentam a acidez, mais ácido será o ácido carboxílico. Então, o cara mais ácido aqui é aquele que tiver mais substituintes com efeito indutivo negativo. Então, o tricloroetanóico é mais ácido que o dicloroetanóico, que é mais ácido que o cloroetanóico, que é mais ácido que o etanóico. Certo? Então, a acidez aumenta nesse sentido aqui, ó. Certo? Nesse sentido. Se a acidez aumenta nesse sentido, nós já sabemos que a basicidade é no sentido contrário, né? Você não chega a comentar isso, mas eu estou comentando agora. Acidez aumenta. Beleza? Próximos aqui do terceiro caso. Iodometanóico, bromometanóico, cloretanóico e fluoretanóico. Acho que eu já falei disso, né? Mas nós vamos fazer aqui de novo. Iodometanóico, quer dizer que eu tenho iodo ligado ao metano. Metanóico, desculpa, a um carbono, né? O ácido carboxílico. Então eu tenho o iodo, o bromo, o cloro e o flúor. Agora quem vai tirar o desempate aqui? Vamos fazer daqui a pouco. Lá foi fácil, né? Quanto mais tiver efeito indutivo negativo, maior é a acidez. Só que agora todos esses aqui que a gente está fazendo, todos eles têm o efeito indutivo negativo. Como é que a gente vai fazer agora? Quem vai tirar o desempate? Lógico, a gente já fez lá do início lá, né? Todos eles têm efeito indutivo negativo, beleza? Só que o cara mais eletronegativo é o que tem maior efeito indutivo negativo, certo? Então aqui eu tenho efeito indutivo negativo, efeito indutivo negativo, efeito indutivo negativo,
e efeito indutivo negativo, certo? Beleza? Só que na eletronegatividade, o flúor é mais eletronegativo. Então, a acidez aumenta do iodo para o flúor, certo? A acidez aumenta nesse sentido aqui. Beleza? A acidez aumenta. Certo? Aqui, ó. Beleza? Porque, vamos escrever aqui, ficou feio, eletronegatividade. Quem tem maior eletronegatividade? Vamos lembrar? O flúor é maior que o cloro, que é maior do que o bromo, que é maior do que o iodo. Certo? Então quem tirou o desempate aí foi o flúor, no caso. Agora, no caso dos ácidos dicarboxílicos, né, são aqueles que têm duas carbonilas, né? Duas carboxilas. Então nós temos aqui dioico, dioico, dioico. Então eu tenho aqui etanoico, 2 carbonos, 2 carbonos. Oico, quer dizer que é um ácido dicarboxílico. Então tem a carboxila de um lado e tem a carboxila do outro. Certo? Prop, 3 carbonos. 1, 2, 3. Dicarboxílico. Ele é um ácido dicarboxílico. Quer dizer que nas extremidades eu tenho uma carboxila. E aqui eu vou botar os 2 hidrogênios para completar a ligação desse carbono aí. But, 1, 2, 3, 4. Quer dizer que eu tenho uma carboxila numa extremidade, uma carboxila na outra extremidade. Certo? E aqui eu tenho CH3, CH2, e aqui eu tenho CH2, né? Quem vai ser mais ácido aí agora? Eita, velho, e agora? Como é que a gente faz? É o seguinte, meus amados. Em geral, a gente vai copiar isso lá no... Não se preocupe que eu vou escrever para vocês lá no próximo agora, que vai ter essas observações aqui, eu vou copiar daqui a pouquinho, tá? Em geral, os ácidos dicarboxílicos, alifáticos e saturados, ou seja, só tem ligação simples entre os átomos de carbono, certo? Em geral, são tão mais fracos quanto for o número de carbonos, ou seja, quanto mais carbonos tiver. Mas por que, Sandrão? Porque esse carinha aqui do meio, ele tem um efeito indutivo positivo, não é o hidrocarboneto? Certo? Então, ele tem efeito indutivo positivo. Então, à medida em que a quantidade de carbonos vai aumentando, entre uma carboxila e outra, vai aumentando o efeito indutivo positivo, aquele que é doador de elétrons. Né? Beleza? Então, quem é mais ácido aqui nessa brincadeira? Quem é mais ácido é o ácido etanóico, que é o que tem menos carbonos entre as carboxilas. Então, a acidez aumenta nesse sentido aqui, ó. Certo? A acidez aumenta nesse sentido. Então aqui vai ser mais desculpa, de novo toda vez eu... Desculpa, galera, eu sou muito distraído às vezes e fiquei distraído aqui agora. Então eu botei o sinal e estava fazendo a seta no sentido contrário. Então a acidez aumenta nesse sentido aqui, certo? Nesse para esse. Então, a acidez aumenta. A acidez aumenta nesse sentido. Beleza? Ok. Então vamos agora para as observações. Então, por que, Sandrão? Né? Então vamos lá, vamos escrever aqui para a gente não esquecer de praticar, né? Aí você bota aí, ó. Em geral, né? Deixa eu abaixar aqui. Em geral, os ácidos
carboxílicos, alifáticos, geralmente eles, né? E saturados que só tem ligação simples entre os átomos de carbono, né? São mais fracos quanto for o número de átomos de carbono. Beleza? Certo? Ok. E a segunda observação, né? Aqui a força dos átomos pode variar da primeira para a segunda ionização. Então, a força dos ácidos, na verdade, eu vou botar até como geral aqui, dos ácidos, porque varia também pode variar da primeira para a segunda ionização. Certo? Por que, Sandrão? É porque tem ponte de hidrogênio, entendeu? Que vão dificultar um pouquinho aí. Então, quando ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio são formadas e estabilizam o ânion intermediário. Após a saída do primeiro hidrogênio. Ok? Certo, meus amados? Então vamos repetir para você entender melhor. A força dos ácidos pode variar da primeira para a segunda. Da primeira, ionização é sempre maior do que a segunda, tá? Então, quando ligações de hidrogênio são formadas, estabilizam o ânion intermediária após a saída do primeiro hidrogênio. Então vamos fazer aqui o exemplo do ácido maleico e do fumárico, né? Eles apenas, um é cis, né? Um tem lá em isomeria você vai estudar isso, né? Um é cis e o outro é trans, né? O maleico, ele tem isomeria cis, e o fumárico tem isomeria geométrica trans. Certo? Por exemplo, olha só, você tem aqui um carbono, vou fazer aqui o fumárico, né? Então o fumárico, ele tem do mesmo lado, cis, no mesmo polo, ele tem grupos ligados ao carbono insaturado pela dupla iguais, né? Se você passar uma linha
imaginária aqui no meio, você vai ver que ele tem a carboxila e os hidrogênios do mesmo lado, no mesmo polo, certo? Beleza? Isso aí você estuda lá em isomeria geométrica, isomeria geométrica, tá? Cis e trans. Agora olha só, se ele perder um hidrogênio, né? Se ele perder o íon H+, vamos supor que ele perca esse hidrogênio aqui, certo? Ou tanto faz o de cima ou o de baixo, vamos botar o de baixo aqui. Faz de conta que ele perdeu o de baixo, né? Como é que vai ficar? Não, professor, eu quero que ele perca o de cima, então tá bom, vamos perder o de cima. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar carbono com dupla com oxigênio e simples com oxigênio, esse oxigênio negativo, certo? -1, beleza? Dupla, aí você vai ter carbono, aí você vai ter um carbono aqui com um OH e a dupla com oxigênio, por exemplo, né? E aqui hidrogênio. O que é que vai acontecer entre o oxigênio e o hidrogênio? Vou diminuir aqui o tamanho, porque ficou muito grande. O que é que vai acontecer aqui? Isso aqui vai haver uma atração entre eles, que é o que isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é uma ligação ou ponte de hidrogênio. Justamente por essa ligação de hidrogênio, agora ela vai dificultar a saída desse segundo hidrogênio para a segunda ionização, né? Porque aqui é a primeira ionização, certo? Isso aqui é a primeira ionização. E se a gente for ver lá, o que acontece? O pKa do ácido fumárico, o pKa da primeira ionização, que seria essa aí que eu fiz, é 1,92. Já o pKa da segunda ionização, ele é 6,29. E você já estudou que quanto menor o pKa, mais forte é o ácido. Ou seja, então é mais ácido a primeira etapa. Mas como sempre, a primeira etapa é sempre mais forte do que a segunda, certo? O Ka é maior e o pKa é menor. Agora, o fumárico, a sua estrutura é assim, ó. Carbono, carbono formando CO, carboxila, né? Dupla com carbono, hidrogênio. Só que como ele é trans, a carboxila vai ficar do outro lado, certo? A carboxila vai ficar do outro lado. Se você passar uma linha imaginária aqui no meio, você vai ver que a carboxila, os ligantes, né, no carbono insaturado que tem uma dupla, estão em polos contrários, certo? Então, o que acontece? Quando esse cara sofrer ionização, certo? Sofrer ionização, vou fazer aqui, ó, certo? Que ele perdeu o íon H+, vamos supor que ele vai perder esse hidrogênio aqui, certo? Essa aqui é a primeira ionização dele, certo? Primeira ionização. Então ele vai formar aqui, ó, ixi, ficou muito grande. Ele vai formar aqui um carbono com dupla com outro carbono, e aí vai ficar dupla, um oxigênio negativo, hidrogênio do outro lado, e aqui você tem hidrogênio, e aqui você tem a carboxila, né? Sandrão, mas aqui não é uma ponte de hidrogênio, não? É não, meu amigo. Não tem ponte de hidrogênio quando o oxigênio não está ligado ao carbono e o hidrogênio está ligado ao carbono, ok? Vá lá na aula que eu tenho de forças intermoleculares que você vai entender que para ter uma ponte de hidrogênio,
ou o oxigênio, ou o flúor, ou o nitrogênio tem que estar ligado ao hidrogênio e não ao carbono, ou o hidrogênio tinha que estar ligado ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio, ou ao flúor, o famoso FON ou H-FON. Então, aqui vai ser difícil, a ponte de hidrogênio aqui está distante, né? Correto? Não vai ter como fazer uma ponte de hidrogênio aí. Então, olha só, o pKa do fumárico, vou botar aqui, o pKa do ácido fumárico, o primeiro, né, é 3,02, ou seja, a primeira etapa do maleico para o fumárico é menos ácido do que o maleico. Mas já na segunda etapa, como ele não faz ponte de hidrogênio, não vai dificultar a saída do hidrogênio, o seu pKa é 3,38. Sacou? Olha só, né? Primeiro. Então, o primeiro aqui, ó, deu 1. Deixa eu aumentar ele também um pouquinho aqui. Então, o primeiro aqui deu 1,92 e o primeiro do maleico deu pKa 1,92 e o primeiro do fumárico deu 3,2. Ou seja, na primeira etapa, o maleico é mais ácido que o fumárico. Agora, na segunda etapa, o maleico deu pKa 6,29 e a segunda do fumárico deu 4,38. Ou seja, na segunda etapa, o fumárico ele é mais ácido do que o maleico. Por que, Sandrão? Por causa de quem? Por causa da ligação de hidrogênio que ocorre no maleico. Beleza, meus amados? Ok? Certo? Então a gente para aqui, voltamos daqui a pouco com efeito indutivo na basicidade dos compostos orgânicos. Vimos todos os efeitos na acidez, agora nós vamos ver na basicidade dos compostos orgânicos. Ok? Um abraço.